Olá pessoal, tudo bem? Então no último vídeo a gente fez um ensaio de tração de um aço, colheu os dados, fez o tratamento e montou a curva tensão-deformação que está aqui representado. Agora nesse vídeo a gente vai calcular algumas propriedades provenientes dessa curva tensão-deformação. Vamos lá? Então a primeira propriedade que a gente vai medir é o módulo de elasticidade do material, que é a rigidez. Para calcular o módulo de elasticidade a gente vai ter que focar na região elástica do ensaio, que é essa região inicial aqui, que a tensão e a deformação elas têm um comportamento linear. Então, para isso, eu vou dar um foco ou um zoom nessa região inicial aqui. Então, esse gráfico aqui, ele representa essa região inicial, né? Então a gente está com uma escala menor aqui de deformação. E a outra coisa que eu fiz foi tomar cuidado em relação às unidades, né? Então a minha tensão aqui está em megapascal e a minha deformação está em percentual. Eu tirei esse percentual aqui da deformação que vai facilitar nas minhas contas. Então a minha deformação agora nota que está em milímetro por milímetro. Elas são equivalentes, só que não está mais em percentual. Então aqui nessa região, né, a gente tem um comportamento linear entre a tensão e deformação. E para calcular o módulo de elasticidade, a gente aplica a lei de Hooke, que correlaciona a tensão e a deformação através dessa equação. Então, uma das formas de medir o módulo de elasticidade é pegar uma determinada tensão e deformação e aplicar a lei de Hooke. Vamos fazer isso juntos. Então, vou pegar a tensão aqui de 200 megapascal e uma deformação respectiva 0,001 e vou aplicar na fórmula. Então, 200 megapascal é igual ao módulo vezes a deformação, que é 0,01 milímetro por milímetro. Aí, calculando o meu módulo de elasticidade, tem a resposta de 200 mil megapascal, que representa 200 gigapascal. Só que nota, pessoal, que aqui eu peguei um ponto na minha reta, né? E às vezes esse ponto aqui não representa a inclinação linear da minha reta por completo. Então, uma das formas também de medir o módulo de elasticidade do material é encontrar a equação linear dessa reta e ver qual é o coeficiente angular dela. Então, eu fiz uma linha tendência, que vocês conseguem ver aqui em pontilhado, e achei a equação linear dessa reta, sendo que a intersecção do y aqui seria em zero. Então, a gente tem aqui um valor de 197.998, que daria um módulo semelhante ao módulo que a gente calculou no ponto, que seria de 198 gigapascal. Então, de acordo com a minha equação linear aqui, o meu módulo está bem semelhante ao módulo do ponto que eu escolhi, né? Então, a gente vê aqui que passa a reta bem próximo do ponto que eu escolhi. Quando a gente vai escolher pontos, a gente evita cenários que estão muito próximos da tensão de escoamento, porque às vezes a tensão e a deformação não têm mais um comportamento linear. Assim como a gente evita também pontos muito próximos a tensões baixas, porque às vezes há um escorregamento da garra e esses dados aqui acabam mascarando o módulo de elasticidade do material de vocês. Então a gente pega pontos intermediários aqui dessa reta. Mas o interessante é, se vocês tiverem os dados, conseguir traçar uma linha tendência e montar o gráfico de vocês para calcular então o módulo de elasticidade. Tudo bem? Então a segunda propriedade que a gente vai medir é a tensão de escoamento. Para medir a tensão de escoamento, eu também vou focar na região inicial do meu gráfico. A tensão de escoamento basicamente é a tensão de transição entre a região elástica e a região plástica. Para isso eu vou dar novamente um zoom nessa região inicial aqui, para a gente conseguir observar melhor o comportamento do gráfico. Então está aqui embaixo o zoom, né, com a deformação mantida em percentual até 3%. Existem algumas maneiras diferentes de medir a tensão de escoamento. Uma delas, que é o método offset de 0,2% de deformação, é que a gente vai utilizar nesse vídeo. Então a gente pega 0,2% de deformação e traça uma reta paralela ao meu gráfico. Então aqui está a reta paralela ao meu gráfico e eu vou ver qual que é a tensão respectiva que essa reta paralela vai cruzar o meu gráfico e essa é a tensão de escoamento. Então aqui é a tensão de escoamento representada em torno de 275 megapascal. Então, outras propriedades que a gente vai medir é a tensão máxima, que é o ponto máximo no gráfico tensão-deformação. Essa tensão máxima está aqui representada pela letra A.
Então, nesse gráfico, ela gira em torno de 356 megapascal. Depois disso, a gente vai ver a tensão de ruptura, que é a última tensão do gráfico tensão-deformação, e ela aqui gira em torno de 250 megapascal. E a última propriedade que a gente vai medir nesse gráfico é a ductilidade do material, que é o quanto que ele deforma até romper. Então a gente vai traçar uma reta aqui no último ponto e vai ver quanto que é a deformação respectiva a esse ponto aqui, que é em torno de 27%. Tudo bem? Então, pessoal, aqui estão todas as propriedades que a gente mediu, né? Módulo elasticidade, tensão de escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura e ductilidade. E a minha dúvida no ensaio anterior era, será que a gente conseguiria supor ou sugerir que aço que a gente está testando baseado aí nessas propriedades que a gente mediu? Então, para facilitar isso, eu vou trazer uma tabela de diferentes aços e a gente vai tentar comparar esses resultados que a gente mediu com os aços dessa tabela. Essa tabela é uma tabela do Callister, que tem alguns aços, né, tem vários tipos de aço lá. Eu já selecionei os aços de baixo teor de carbono, devido ao módulo elástico que a gente obteve. E aqui a gente vai comparar outras propriedades, que é a tensão de escoamento, a tensão máxima e a ductilidade. Então a nossa tensão de escoamento está aqui representada por limite de escoamento, deu em torno de 275 megapascal. Olhando esses aços que a gente tem aqui, a gente estaria entre essa opção e essa opção aqui. Indo para a ductilidade, a gente vê uma ductilidade em torno de 27%. Então o nosso aço estaria entre essa opção e essa opção aqui. E de acordo com o nosso limite de resistência à tração, a gente teria em 356 megapascal. Então a gente também estaria entre essa primeira opção e essa opção aqui também. Esse tipo de cenário nos ilustra uma situação bem comum na hora de caracterizar um material. Para a gente fazer uma caracterização mais completa, é necessário fazer técnicas complementares de análise. Com uma só técnica de análise, a gente pode ter uma suposição do material que a gente está testando. Entretanto, para a gente ter uma garantia melhor, uma precisão melhor dos resultados, a gente tem que fazer técnicas complementares. Então, mais para frente, a gente vai fazer um vídeo fazendo uma análise microestrutural desse material e tentando correlacionar essa microestrutura com essas propriedades mecânicas para ver se a gente consegue desvendar qual que é o aço que a gente está testando. Tudo bem?